Ô, Langani, eu quero saber de você se, de alguma forma, quem vai fazer a choradeira ao fim das contas é o Nicolás Maduro. E eu pergunto de alguma forma, caso as eleições sejam transparentes e as pesquisas, de fato, estejam apontando um movimento forte ali do eleitorado daquele país. Eu não tenho a menor dúvida. Aliás, a choradeira provavelmente é fazer os outros chorarem, né? Existe um risco real de Nicolás Maduro endurecer. Caso ele perca as eleições e ele não ter uma saída, né, algum tipo de exílio político, enfim, porque daí ele poderia ser preso no seu próprio país, existe uma chance real dele endurecer contra a população, né? E aí ele dá o recado, pode ter banho de sangue, eu tenho apoio das Forças Armadas, porque, em última instância, quem é que tem o poder de fato? É quem tem o apoio das Forças Armadas, né? Embora ainda diga-se que estejam divididos em relação ao Maduro, não sei, a gente não sabe internamente como é que está, mas ele tem uma parcela expressiva, pelo menos das Forças Armadas, né? E aí eu acho que o presidente aqui acerta, né, dizendo que ficou surpreso, porque imagina se o presidente presta apoio ao Maduro e tem um banho de sangue. Acabou, né? Então também foi estratégico nesse sentido. Ô, Gustavo Segré, por que Nicolás Maduro... Bom, o Piperno costuma usar o termo bufão para ele, né? Fica bufando o tempo todo por aí, falando um monte de asneira. Mas por que você acredita que ele tenha trazido esse movimento agora de tentar fortalecer aquele que ele chama de eleitorado dele e não da oposição? Não, ele está fazendo a sua campanha, ele tem que mostrar para seu eleitorado que ele ainda está na briga. Esse comentário sobre eu tenho o apoio das Forças Armadas é absolutamente não somente irrelevante, como perigoso. Perigoso. Porque o apoio das Forças Armadas é através do comandante das Forças Armadas, que é o presidente da República. Não é Maduro por Maduro, é o presidente da República. Se é Maduro, será Maduro. Se for o Rússia, é o Rússia. Força de Estado, né? Exatamente, não tem nada a ver. Não é que o Maduro, não é o Evandro que tem o apoio das Forças Armadas. Não, é quem ocupa esse cargo. Então foi desnecessário esse comentário. Eu estou pensando se talvez a ida do Celso Amorim não possa facilitar esse final administrado para o Maduro. Mas tem uma preocupação. Tem muita gente das Forças Armadas que está em conluio com o Maduro e que tem cometido muitos ilícitos, em termos de corrupção, em termos de narcotráfico, em termos de abuso de poder, tortura de pessoas. Há poucos dias atrás, inclusive, num comício que ia ser feito pela Maria Corina Machado, mesmo que ela não é candidata, ela é uma âncora eleitoral fortíssima. Teve a Polícia Rodoviária Federal parando a estrada, cortou a estrada para não passar. E ela foi ao comício caminhando. Isso mostra que o Maduro está preocupado. Já colocou preso ao dono de um hotel em que a Maria Corina ia estar e fechou o hotel. Deram uma hospedagem, um empresário foi preso também. Uma casa de empadas de alimentos que alimentou o comício de o opositor foi fechada. Então ele está preocupado, está claramente preocupado e tomara que essa saída seja, pode ir para qualquer lugar, porque se ele for para Cuba ou for para a Rússia, ele não vai conseguir sair daí, porque mesmo não sendo preso, vai ter processos no Tribunal Penal Internacional, com certeza. Ô Fábio Piperno, você acredita que o Nicolás Maduro esteja apenas refunfunhando ali no cangote de Edmundo Gonçalves, mas que quem vai definir mesmo o destino dele são os eleitores venezuelanos? Dá para confiar nisso, você acha? A Venezuela tem algumas coisas perigosas. Uma delas é um período de transição de 6 meses entre a eleição e a posse. Meio ano é muita coisa, pode acontecer tudo. Bem lembrado. Tudo. Mas eu acho assim, esse é o momento no qual a esquerda democrática latino-americana deve se unir à oposição venezuelana. O Maduro, além de ser um desespero para o público, para a população venezuelana, uma tortura para o venezuelano comum, ele é um fardo para a direita democrática latino-americana. Tem que se livrar desse peso. Tá, desculpa, esquerda. A esquerda democrática latino-americana tem que se livrar... Para a direita nem se fala. Não. Mas, aliás, para a direita... é bom. É ótimo, lógico, é o adversário ideal. Fulano apoia o Maduro, outro apoia o Maduro. Não, então, a esquerda democrática tem que se livrar desse peso, desse monstrengo. O Maduro não faz bem para ninguém, sobretudo para a sua população. Eu acho que o fundamental, ele deve estar perdendo o sono nesses dias,
é exatamente buscar uma solução para que ele vá embora. Não faz mais sentido algum ele ficar na Venezuela, comandando uma parte lá das Forças Armadas, e aí ele não comanda, mas ele, sobretudo, ameaça a sua população. Então, é importante que esses outros agentes, que esses outros amigos, enfim, tentem costurar uma solução negociada para tirar o Maduro de lá. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre geopolítica também, né? Alan Gani, no teu ponto de vista, e depois eu quero te ouvir, Segré, de que maneira que uma mudança no poder hoje na Venezuela, se tudo ocorrer bem, se esses 6 meses de transição também forem concluídos, o que isso pode trazer de mudança aqui para a nossa região, para os outros países também que estão ao redor, que atuam democraticamente e que veem nesse autoritarismo da Venezuela hoje uma porta fechada para muitos acordos que poderiam ser estabelecidos? Vamos começar pelo próprio Mercosul. A Venezuela poderia voltar a ser um membro pleno do Mercosul, caso se tornasse um país democrático. Seria muito bom para os demais países, pelo petróleo, seria muito bom também para a Venezuela. Também haveria um reforço do ponto de vista geopolítico aqui do Cone Sul, de países emergentes. Vamos lembrar que não há muito tempo a Venezuela era um dos países com a maior renda per capita da América Latina. Então, pode voltar a ser um país relevante. É claro que não vai ser da noite para o dia, porque o estrago, né, dessa ditadura do Maduro, essa ditadura bolivariana, foi muito grande. Mas, se ocorrer já uma sinalização de uma mudança de regime, a Venezuela poderá voltar a ser relevante, seja do ponto de vista geopolítico, seja do ponto de vista econômico.